Saudações positivas, galera da internet. Eu sou o instrutor Anderson Cruz e estamos aqui para mais um conteúdo relacionado ao assunto de hardware, robótica e inteligência artificial. Estamos nessa maratona juntos e olha que legal, já temos mais de 15 encontros. Uau, que legal! Muita coisa você está aprendendo, não é verdade? Que ótimo! Não esqueça de acompanhar os conteúdos do instrutor King com o inglês, do instrutor Hernandes com informática, do instrutor Jonas com games, as instrutoras Jéssica e Juliana com conteúdo comportamental, é claro, e eu, Anderson Cruz, trazendo os conteúdos de hardware, robótica e inteligência artificial. Não esqueça também de olhar nas nossas redes sociais como você vai poder fazer para receber o seu certificado de participação. É fácil, vai lá, aproveita e compartilhe o conteúdo com quem você quiser. Isso mesmo, vamos compartilhar informação, gente. Isso é importantíssimo. Hoje, o nosso tema é periféricos. Vamos falar dos componentes de hardware chamados de periféricos. Vamos para o nosso objetivo de aula? Vamos lá. O objetivo da nossa aula é apresentar os conceitos e a aplicação e curiosidades relacionadas aos periféricos de dispositivos. Para falarmos de periféricos, nós vamos seguir o nosso índice de aula. Estou fazendo essa introdução com você, vou apresentar conceitos, curiosidades e apresentar-lhe uma conclusão. Vamos lá. Primeiramente, eu quero apresentar para você um conteúdo que está disponibilizado no site museudocomputador.org.br www.museudocomputador.org.br. Você vai acessar e lá nós vamos ter diversos conteúdos relacionados à história da informática, à história dos computadores. Vamos assistir juntos? O inglês Charles Babbage é considerado o pai do computador moderno. A sua máquina diferencial número 2 foi projetada em 1849, e mesmo com a ausência da energia elétrica, a sua máquina já possuía a mesma arquitetura dos computadores atuais. Com dispositivos de entrada, processamento e saída de dados, o seu computador era capaz de processar complexas tabelas astronômicas e matemáticas. O dispositivo de entrada eram cilindros enumerados de 0 a 9, que podem ser comparados ao nosso teclado moderno. Com diversas engrenagens, o processamento era totalmente mecânico. O resultado era exibido diretamente nos cilindros. A máquina também imprimia um papel e 2 barras de gesso para prolongar a durabilidade dos dados processados. A sua máquina foi influenciada pelo livro do soldado hessian J.H. Miller, de 1784, onde ele descrevia a base para a máquina diferencial, que nunca foi construída. Babbage também foi influenciado pela calculadora mecânica Pascaline e o tear automático de Jacquard. A sua máquina começou a ser construída em 1823, quando Babbage conseguiu um financiamento inicial do governo britânico de 1.600 libras. Babbage, junto do seu engenheiro mecânico, tentaram construir a máquina diferencial 1, mas ao mesmo tempo, Babbage criou outra máquina, chamada máquina analítica. E com a junção das duas invenções, a máquina diferencial 2 foi concebida. Devido à demora para finalizar o projeto, o governo britânico cancelou o financiamento em 1842, 19 anos depois, mesmo com uma parte da máquina já construída. Sem financiamento, Charles Babbage ainda era lembrado como um gênio. E um engenheiro italiano chamado Luigi Menabrea, que futuramente seria o primeiro-ministro da Itália, escreveu um artigo sobre sua máquina. O artigo foi publicado, mas nunca traduzido para o inglês, e então, em 1842, Babbage contratou Ada Lovelace, que tinha conhecimentos abrangentes em matemática, para traduzir o artigo de Luigi.
Além de traduzir o artigo, ela também escreveu diversas notas sobre a máquina, a pedido de Babbage. Uma nota em especial é conhecida como o primeiro programa de computador do mundo. Ela escreveu um algoritmo que computava os números de Bernoulli e assim ficou conhecida como a primeira programadora do mundo. Outra nota importante é onde ela prevê que a máquina de Babbage poderia não só contabilizar números, mas também criar imagens. A máquina de Babbage, infelizmente, não foi construída enquanto ele ainda estava vivo, já que a engenharia mecânica da época não acompanhava sua mente, que estava além do seu tempo. Mas em 1985, um professor da Universidade de Sydney, chamado Alan Jim Brownlee, estudou todo o projeto de Babbage e, junto com o curador Dorian Swade do The London Science Museum, construíram a máquina de Babbage em um período de 17 anos. Um clone da máquina diferencial 2 ficou exposto no Computer History Museum, na Califórnia, de 2008 até o ano de 2016, e agora ela voltou para The London Science Museum, onde foi construída. Em resumo, Charles Babbage, mesmo se baseando na máquina diferencial do soldado hessian alemão J. H. Miller, que descreveu a base para a máquina diferencial em 1784, Babbage não pode ser acusado de copiar Miller, já que ficou anos de sua vida aprimorando a engenharia de sua máquina de processar dados e assim entrando para a história como o pai da computação. Muito interessante, não é? Pois bem, o Museu do Computador é uma associação cultural idealizada e formada pelo trabalho de profissionais das mais variadas áreas da informática. O objetivo é recuperar, conservar e expor aos visitantes computadores, artefatos que contam a história, a evolução da informática e da tecnologia no Brasil e no mundo. Ele foi fundado em 1998. Ele tem visitas, recebe doações e tem um acervo muito grande. Então, acesse o site museudocomputador.org.br e tenha mais informações. Você vai encontrar lá outros vídeos relacionados à área de informática e vai ter acesso a como fazer uma visita. Faça uma caravana aí na sua cidade, se possível. É óbvio que nesse momento que estamos vivendo, as aglomerações não são aconselhadas. Porém, no momento oportuno, tenho certeza que você poderá visitar. Vamos dar seguimento à nossa matéria. O que é periférico e qual a sua importância? Você sabe a resposta? Vamos então entrar mais a fundo neste conceito de periféricos. Os periféricos, eles são classificados através de um conceito que denomina que toda placa ou aparelho que recebe ou envia uma informação para o computador é denominado periférico. Nós temos diversos exemplos, como impressoras, digitalizadores, leitores de CD, DVD, mouse, teclado, microfone. São todos os dispositivos que nos permitem uma transmissão de informação entre o computador, seja ele desktop, notebook ou através de um dispositivo móvel, conectados, transmitindo ou recebendo uma informação, seguindo um raciocínio lógico. Então, vamos relembrar o conceito. São placas ou aparelhos que recebem ou enviam informações para o computador para fazer uma análise ou para executar uma determinada tarefa. Se nós fôssemos apresentar essas informações através de um esquema lógico de raciocínio, como funcionam os dispositivos? A princípio, eles têm uma classificação básica, que são de entrada e saída, são os mais fáceis de serem reconhecidos. E dentro de um esquema, nós teríamos os dispositivos, então, de entrada e saída, aqui nomenclaturados como E/S, entrada e saída. Eles são um hardware. Esses dispositivos são componentes físicos.
internos ou externos. Eles transferem dados, transferem informações até a memória do computador, que também é um hardware, certo? E nós temos o sistema operacional, quem controla todo o funcionamento desse hardware, dessa memória, faz a comunicação do hardware, que nós já vimos também com o software através dos drivers, são arquivos de comunicação, não confunda drive com drivers. Drive é o dispositivo de armazenamento, leitor óptico. Drivers são os arquivos. Então, uma das principais funções do sistema operacional é gerenciar os dispositivos de entrada e saída que estão ligados lá no computador. A tarefa do sistema operacional, ele envia sinais informando as ações que o usuário espera e que o dispositivo vai realizar. Tratar as interrupções e erros gerados pelo dispositivo. Então, nós temos duas visões sobre os hardware de entrada e saída. A dos engenheiros, que vem como chips, ligações elétricas, e a visão dos programadores, que vem como uma interface de programação para se comunicar com o dispositivo. As interrupções, ou o pedido de interrupção, abreviado do inglês IRQ, é a forma pela qual os componentes de hardware requisitam um tempo computacional para o processador, para a CPU. Um IRQ é uma sinalização de um pedido de interrupção de hardware. É o tempo que ele necessita para receber ou para enviar a informação. E os dispositivos são de armazenamento, de entrada e saída e outros tipos de dispositivo que nós vamos conhecer no decorrer do conteúdo de hoje, certo? Então, aqui de uma forma bem esquemática, nós podemos entender o funcionamento dos dispositivos e o papel, qual é a finalidade, qual é a importância desses dispositivos. Vamos iniciar então comentando sobre os dispositivos periféricos de entrada. Então, são periféricos que só podem enviar informações para o computador, como dispositivos indicadores. São mouse, teclado, são dispositivos que permitem entrar informação. Quando você digita uma tecla, ela vai, através do impulso eletromagnético, enviar uma informação que será processada em código binário, que nós vamos ter um assunto específico sobre isso, como é que acontece essa conversão binária. Então, nós temos os periféricos de entrada, que só enviam informações para dentro do computador. Temos os periféricos de saída, são aqueles que recebem a informação do computador. O seu monitor, a impressora, as caixas de som, tudo aquilo que vai transmitir para você de volta a informação processada de acordo com o que foi solicitado na entrada. Temos os periféricos de entrada e saída. Eles têm dupla função. São aqueles que recebem as informações para o computador e do computador. O monitor touchscreen, o drive de CD e DVD, são dispositivos de entrada e saída. Temos também os periféricos de armazenamento. Os periféricos de armazenamento é o seu cartão de memória, o seu pendrive. Eles podem ser internos e externos. O disco rígido do seu computador, o tão conhecido HD, é um dispositivo de armazenamento, interno fixo, mas é um dispositivo. Os periféricos externos são todos os equipamentos adicionados ao computador que podem enviar e receber as informações. São acessórios que se conectam ali. Então, eu tenho aqui um exemplo, resumo, dos diversos tipos de dispositivos que nós temos, e nós temos uma separação entre os de entrada e de saída, temos ali no meio os dispositivos de armazenamento, que podem ser considerados de entrada e de saída. Então, todos esses componentes, todos esses acessórios, permitem que você faça a comunicação. Os periféricos são todos esses componentes. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre
os principais componentes que nós temos. Vamos lá. O monitor. O monitor ele é um dispositivo de saída do computador. Ele serve como uma interface visual para o usuário, na medida em que permite a visualização dos dados e a sua interação com eles. São classificados de acordo com a tecnologia de amostragem de vídeo que você utiliza para gerar a sua imagem. Os mais conhecidos é o famoso CRT e o LCD. A superfície ao qual você projeta a imagem nós chamamos de tela, também conhecida como ecrã ou ecrã. Então nós temos os monitores que surgiram diante da necessidade de ser um periférico de saída, pois sem ele nós não conseguiríamos ver o que nós estamos fazendo. Então o monitor é um periférico importantíssimo. Eu citei para você aqui um tipo de monitor que é o famoso CRT. Você que é bem mais jovem, já nasceu nessa geração tecnológica, não deve ter visto com tanta facilidade um monitor como esse aqui. Mas esse monitor CRT nos acompanhou durante muito tempo nessa jornada evolutiva. Essa sigla CRT significa tubo de raios catódicos, que vem do inglês, tá? CRT. É um monitor conhecido como tradicional, em que a tela ela é repetidamente atingida por um feixe de elétrons e vai atuando no material fosforescente que reveste essa tela, formando as imagens. Então, este monitor é o conhecido monitor de tubo, que quando você encostava o seu braço no monitor, ou na televisão também, que seguia o mesmo princípio da televisão antiga, os pelos do seu braço se levantavam. Por que os pelos do braço se levantavam? Por causa da eletricidade estática, que era produzida através de um campo magnético. O que é interessante falar sobre a eletricidade, que nós já vimos um pouco o conceito, é que a eletricidade ela flui através de um campo magnético. Você sabia que um cabo ele não leva por ele a eletricidade, ele permite que a eletricidade tenha um campo magnético em volta dele para que ele possa fluir até o caminho final? Uma das muitas curiosidades que a gente tem sobre esse mundo fascinante de informática. Vamos conhecer um pouquinho sobre o monitor LCD. O LCD já é mais conhecido, né? Ele significa cristal líquido. E o cristal líquido é um tipo mais moderno de computador. Nele a tela é composta por cristais que são polarizados para gerar as cores. Então eles vêm evoluindo para vários tipos de matérias diferenciadas de desenvolvimento e produção dos monitores, cada vez mais finos, maiores, proporcionando uma visão mais ampla de um conteúdo que vai ser disponibilizado por aquilo que você está produzindo. Muito interessante. Vamos falar agora de um dispositivo chamado mouse. O mouse, o rato, ele é um periférico de entrada que historicamente se juntou ao teclado para auxiliar no processo de entrada de dados, especialmente em programas com interface gráfica, que já estudamos alguns conceitos aqui. Ele tem como função movimentar o cursor, também chamado de apontador, pela tela no ecrã do computador. O formato mais comum de exibição é o formato de seta. Contudo, existem opções no sistema operacional e softwares que permitem que você troque essa visualização. Então você pode também observar as possibilidades de mudança de cursor de mouse. Ele tem 4 tipos de operações: o movimento, o clique, o duplo clique e o clicar e arrastar e largar, né? Clicar, arrastar e soltar. Então são 4 movimentos básicos. Os modelos comuns de 2, 3 ou mais botões, cuja funcionalidade depende muito do ambiente de trabalho e do programa que você vai estar utilizando. Todos os modelos têm o botão esquerdo do mouse, e geralmente é o mais utilizado.
Ele é ligado ao computador através de portas de comunicação, seja ela USB, seja ela PS2. Também existem conexões de mouse sem fio, as mais antigas em infravermelho e as mais atuais conectadas por Bluetooth. Outros dispositivos de entrada competem com o mouse, como os touchpads usados em notebook, os trackballs, que também é possível ver o joystick como um concorrente, mas não são muito comuns em computadores. Os modelos de mouse são totalmente ópticos, não tendo peças móveis. De um modo muito simplificado, eles tiram fotografias, tá? Que são comparadas e permitem deduzir o movimento que foi feito, isso numa velocidade muito grande. O mouse, por padrão, possui dois botões, o esquerdo, que é para clicar, para acionar os ícones, e o direito, que são para as funções chamadas secundárias, como, por exemplo, exibir as propriedades de um projeto, de um objeto ao qual ele está apontado. Ainda na maioria dos mouses há um botão no centro dele chamado Scroll, que tem a função principal de movimentar uma determinada barra de rolagem das janelas ao qual você esteja associado. Embora ele tenha sido inventado por Bill English, sua patente pertence a Douglas Engelbart. E lá nos Estados Unidos, por volta dos anos 70, a partir da primeira década de 80, mais precisamente em 1983, a Apple passou a utilizar o mouse em seu sistema operacional. A partir então da interface gráfica. E aí foi possível então nós obtermos uma realidade um pouco mais diferenciada do uso do computador. O primeiro computador da Apple que utilizou o que utilizou o recurso do mouse foi o Apple Lisa. E de lá para cá o periférico ele se tornou grande parte integrante dos atuais PCs. Eu separei aqui para vocês, fazendo uma pesquisa rápida pela internet, você vai poder encontrar também um rápido videozinho, ele é muito antigo, que mostra o inventor do mouse, que mostra trazendo a experiência que ele teve, né? E o modelo principal, esse modelo está sendo exibido nos museus de tecnologia do mundo, com algumas réplicas. Vamos dar uma olhadinha rápida? Vamos lá. Douglas Engelbart foi um dos visionários que ajudaram a fazer do futuro o que ele é hoje. No que foi visto como uma apresentação multimídia no início dos anos 60, ele introduziu uma nova forma de se comunicar com o computador. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way, and we never did change it. That's an interesting thing, but sometimes it almost irritates me that people say, oh, you've done a mouse, and it's just one little piece of all the things I've been trying to do, but all right, it's something everybody sees and knows. And how it came about is pretty straightforward. This funny-looking device was the world's first mouse. It was made of wood. The inside was filled with its metal things, and the major interesting parts were these two wheels, one of which is a horizontal wheel and the other is a vertical. If you move sideways, if one wheel does the rolling and the other does the sliding. O mouse que nós conhecemos hoje rola com uma bola que gira duas rodas fendidas montadas em ângulo correto. Quando as rodas giram, a luz brilha através das fendas e produz um sinal elétrico que indica ao computador as novas coordenadas horizontais e verticais do cursor. Everybody has assumed that when the world gets interested in this kind of interactive, sure, they'll probably use that, but they'll give it some dignified name. So it's kind of a kick that it escape out of the world bearing its mouth. Ok, então nós temos aqui um pequeno vídeo onde mostra uma das primeiras invenções de movimentação de clique através do recurso
do mouse, esse importante periférico de entrada de informações que nós temos. Outro importante periférico é o teclado. O teclado é o periférico utilizado pelos usuários para entrada manual no sistema de dados e comandos. Ele tem as suas teclas representadas por letras, números, símbolos, baseado no modelo das antigas máquinas de escrever. Eles são projetados para escrita de texto, também para controle de funções do computador e controle de funções do sistema operacional. As teclas elas são ligadas por um chip dentro do teclado, onde identifica a tecla pressionada e manda para o PC as informações. O meio de transporte dessas informações entre o teclado e o computador ele pode ser sem fio ou wireless ou através de um cabo USB, um cabo PS2. Cada tecla tem um ou mais caracteres impressos ou gravados em baixo relevo em sua face superior, sendo que aproximadamente 50% das teclas produzem letras, números ou sinais. Em alguns casos, o ato de produzir determinados símbolos ele requer duas ou mais teclas, sejam pressionadas simultaneamente ou numa sequência. É o que nós chamamos de combinação de teclas. Outras teclas não produzem símbolo nenhum, todavia elas afetam o modo como o computador opera ou elas agem sobre o próprio teclado. Os arranjos mais comuns que foram feitos nos países ocidentais, eles são baseados no plano QWERTY, QWERTY, que é praticamente, se você observar como curiosidade, a primeira fileira de letras do lado esquerdo do seu teclado contém essas teclas. E aí acabou ficando como essa denominação, QWERTY, que é QWERTY. Essas organizações de teclas muitas vezes estão relacionadas à linguagem que nós temos por padrão. Por exemplo, nós temos um conceito aqui de termos o teclado chamado de ABNT2, porque o teclado ABNT2 contém a letra cedilha, que é o C com o símbolo na parte de baixo, cedilha. Então nós temos um teclado denominado ABNT2, mas com influência do QWERTY. Os teclados eles possuem algumas características também hoje em dia de comandos específicos para gamers. São os conhecidos teclados gamers, de diversas possibilidades no mercado aí para você comprar. O estabilizador. E aqui eu coloco junto ao estabilizador uma imagem de um no-break. O estabilizador ele é um equipamento eletrônico que é responsável por corrigir a rede de tensão elétrica. Então ele corrige a tensão, da rede elétrica, para fornecer aos equipamentos uma alimentação estável. Lembra da corrente alternada e corrente contínua? Então quando há uma oscilação muito grande da corrente da corrente alternada, o estabilizador está ali para verificar se a descarga foi maior ou se a descarga foi menor, tentando encontrar um equilíbrio. Já o no-break, ele tem um sistema de bateria interno, baterias autorrecarregáveis através da eletricidade, que vai permitir que o computador continue funcionando por mais algum tempo através dessas baterias até que volte a ter carga novamente. A diferença de preço entre um e o outro é bem significante. Enquanto os estabilizadores podem estar aí em torno de 50, 60, 70 reais, o no-break pode variar de 150, 200 a 400 reais. Porém, a utilização de cada um deles vai depender muito da sua finalidade para o equipamento que você vai utilizar. Um servidor, por exemplo, vai utilizar um no-break. Impressoras e impressoras multifuncionais também são periféricos, porém são periféricos de saída. Esse periférico de impressão, se você for buscar pela história também, você vai conhecer a evolução.
nós tivemos os primeiros modelos de impressão, os mais conhecidos como impressoras matriciais, que utilizavam agulhas, e essas agulhas perfuravam uma fita que continha tinta, formando pequenos pontos até formar a imagem adequada. Depois vieram as impressoras jato de tinta, laser e assim por diante. Hoje nós temos as impressoras mais conhecidas, que são as multifuncionais. Elas juntam vários periféricos. Então nós tínhamos a impressora, o scanner, o fax, a copiadora, eram vários dispositivos separados que foram unidos dentro de uma multifuncional. Como o nome já diz, multifuncional, ela trabalha com múltiplas funções. Porém, a principal, resumidamente, é a impressão. Falando desses dispositivos à parte, eu quis trazer aqui para você conhecer o scanner. Muitos profissionais que trabalham com a área de edição gráfica preferem utilizar os scanners não das multifuncionais, porque os das multifuncionais elas trabalham com o sistema de captura de imagem, digamos assim, num nível um pouco inferior ao padrão que eles precisam utilizar. Então nós temos o scanner de mesa, que é esse que está no centro da imagem. Temos o scanner de mão, que é o que está aqui na imagem abaixo, que ele faz a leitura e escaneia, e o scanner óptico, que faz a leitura de código de barras, geralmente. Então nós temos diversos tipos de scanner, que são dispositivos de entrada, que vão trazer a informação para dentro do computador. Nas impressoras multifuncionais existe essa opção de scanner, porém, como eu disse, com uma qualidade um pouco inferior na captura. O microfone foi incorporado como dispositivo de entrada através dos recursos de voz, né? Eles são dispositivos de entrada de áudio. Ele pode ser conectado ao computador para gravar sons ou para você se comunicar pela internet com outras pessoas que você tenha comunicação. Existem diversos modelos, os de pedestal, os microfones que estão nos headsets. Tudo vai depender muito da forma que você vai utilizar esse recurso. Muitas empresas trabalham utilizando os computadores e através desses computadores elas se comunicam com outras empresas ou com os próprios clientes. Então elas preferem utilizar o headset, que dá um conforto maior e também propicia um desempenho melhor nos trabalhos que os funcionários vão efetuar. As caixas de som ou os alto-falantes, da mesma forma que o microfone entrou para introduzir, sendo um periférico de entrada, as caixas de som é um periférico de saída. E o que é interessante aqui que eu quero lembrar a vocês é que na evolução da informática, hoje os computadores eles têm o processamento de som embutido. O que é o processamento de som embutido? Dentro da própria placa-mãe já estão incorporados os dispositivos físicos, né, os componentes que vão fazer essa análise, tanto do microfone entrar com uma informação, quanto a caixa de som emitir o som. Porém, lá por volta de 1995, 97, nós tínhamos o chamado kit multimídia. O kit multimídia era composto por uma placa que era conectada ao seu computador. Ele vinha com caixas de som, microfone, o leitor de CD e DVD, para que fosse integrado nos computadores. Os computadores 486, 586, para que eles pudessem emitir sons. Então nós tínhamos diversos softwares, diversos CDs. Era a época gloriosa dos CDs que colocávamos na máquina e ele exibia um conteúdo multimídia. Aqui no cantinho eu mostro aqui para você um modelo, um dos primeiros modelos de kit multimídia integrado ao computador. Esse é um modelo de um compact pressário, um computador que foi muito vendido na época, tinha um preço um pouco elevado, claro, sem dúvida alguma, mas ele foi muito vendido justamente por causa da questão multimídia. Então o kit multimídia foi o primeiro conjunto de dispositivos a serem integrados, vendidos comercialmente e integrados aos computadores dos usuários.
Outro dispositivo interessante é a webcam. A webcam ela é responsável por capturar os vídeos, imagens, fotos, e ela é um dispositivo de entrada e ela permite também transmitir os vídeos pela internet, fazendo chamada de vídeo com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Existem diversos tipos de modelo, algumas com sensores, outras com microfones embutido, luzes de LED para melhorar a qualidade da iluminação durante a gravação. Então, o recurso de webcam é um periférico de entrada que permite aí a captura de imagem. Muitos notebooks hoje possuem câmeras fantásticas, celulares possuem câmeras fantásticas com qualidade. E essa qualidade vai permitir um resultado final muito melhor. Vamos falar também do joystick, que são controles de jogos. O joystick ele não substitui o mouse, mas ele é um periférico de entrada. Ele é voltado especificamente para a área de games, né? Então nós temos diversos modelos. Eu estou separando aqui na imagem para você 3 tipos de modelos possíveis de você utilizar um joystick, geralmente voltado para a área de games. Os games nos computadores e o joystick convencional, de uma referência famosa dos videogames que nós temos, também é utilizado nos PCs, através de uma configuração geralmente, ou melhor, através de uma conexão geralmente sendo USB. Você conecta ao dispositivo, o próprio sistema operacional ele vai fazer o reconhecimento e vai permitir que você utilize dentro das plataformas de games. As câmeras digitais. As câmeras digitais ganharam o mercado aí por muito tempo, até virem sendo esquecidas por causa do recurso e evolução dos aparelhos de smartphone. E o smartphone ele tem vários recursos. Nós vamos falar especificamente no momento oportuno dos smartphones, mas o que é importante lembrar é que ele é uma junção de diversos dispositivos em um só. E a câmera digital foi incluída como esse dispositivo. Porém, muitos profissionais, muitas pessoas ainda utilizam o recurso da câmera digital por questão de qualidade, por questão de funções que ela possa ter especificamente. Geralmente, ela é conectada através da porta USB, então ela também é um periférico externo de comunicação. Vamos fazer então o nosso resumo, a nossa conclusão. Nós falamos hoje então sobre os periféricos, que podem ser periféricos de entrada, periféricos de armazenamento, periféricos de saída, periféricos de entrada e saída. Conhecemos um pouquinho o detalhe de como cada periférico trabalha. Vimos como funciona o mouse, por exemplo, os tipos de monitores LCD, CRT. Falamos sobre o teclado, falamos, enfim, de todos esses dispositivos que juntos fazem com que você tenha uma experiência diferenciada, uma experiência que permite você realizar todos os seus trabalhos, permite que você se divirta com o computador. Agora você está conhecendo a linguagem um pouco mais técnica da nossa área de computação, da área de informática como um todo. Isso é importantíssimo, que você conheça essas terminologias para que você possa se aprofundar nos estudos e possa conhecer e evoluir cada vez mais. Então, os periféricos, resumidamente, são responsáveis por permitir entrada de informação ou saída de informação, dependendo de cada periférico em si que nós tenhamos. Bom, agora é com você. Faça mais pesquisas, troque informações com o seu instrutor ou sua instrutora, pergunte para ele sobre os periféricos que você pode adicionar, seja ele qual for, em qualquer dispositivo. E eu quero deixar, como sempre, uma perguntinha. Você sabe a resposta para essa pergunta? Quais são os 3 tipos de mouse que nós temos? Olha, o primeiro tem uma bola na parte de baixo, ajuda a se movimentar. Ele foi usado geralmente nas décadas de 80 e 90. Um dos principais problemas que ele tinha era a sujeira que ficava acumulada
nos rolos que eram conectados àquela bola que se movimentava. Era necessário abrir ele para fazer uma limpeza, geralmente com cotonete e álcool isopropílico. O segundo, ele tem uma precisão de movimento maior em relação ao modelo mecânico. Ele surgiu por volta de 1980, só que ele só se popularizou em 1999. Ele tem uma luz de LED, que quando reflete na superfície que ela se encontra, ele analisa os sensores de velocidade, verificam e mandam a distância dessa informação para dentro da máquina processar. O terceiro, ele tem o mesmo princípio do segundo, mas no lugar do LED ele usa um laser infravermelho. E aí, quais são os seus nomes? Você sabe a resposta? Pesquisa, comenta com a gente. Essa aqui é a sua tarefa desta aula para que você possa receber o seu certificado de participação. Continue assistindo, compartilhe as informações. Se tiver dúvida, deixe as dúvidas lá no campo de comentários para a gente. Assim que for possível, nós vamos responder a todas. Não esqueça da higienização das mãos constantemente, o uso do álcool em gel quando for sair. Tome cuidado, obedeça sempre às orientações necessárias para que você preserve a sua vida e principalmente a vida de quem você mais ama. Meu muito obrigado pela sua participação, saudações positivas sempre para todos vocês e nós nos vemos no próximo encontro, trazendo mais assuntos de hardware, robótica e inteligência artificial. Muito obrigado e até mais!